Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Estão se comportando, estão estudando bonitinhos? Vamos para mais uma aula de ciências? Hoje a nossa aula é número 42 e nós vamos continuar a falar do nosso sistema nervoso. Então a gente vai falar desse funcionamento do sistema nervoso. E hoje é a parte 1, ou seja, na aula 43 nós vamos continuar e fechar o que nós vamos falar na aula de hoje. Mas antes da gente começar, vamos para os recadinhos? Está estudando? Está fazendo os exercícios? Está tirando dúvida com o seu professor? Está acessando o Class? Então, ao acessar o Classroom, não esqueça de registrar sua frequência. Acesse o primeiro link, atividade obrigatória, realize a atividade que ali aparece e clique em enviar. Sua presença está garantida. E não se esqueça, né? Ao assistir a aula, pela televisão, né? Pelo canal de televisão, pelo aplicativo Aula Paraná, pelo canal do YouTube, tem alguma dúvida? Conversa com o seu professor. Olha, o Fabiano explicou isso, teve tal exercício que não ficou claro comigo. Vá e converse com o professor, utilize as ferramentas para conversar com ele. Vamos adiante? Vamos fazer a correção do nosso exercício? Então, a gente sempre começa relembrando o que a gente viu na aula anterior através dos exercícios. Na aula passada, a gente falou sobre o quê? Falamos sobre as sinapses, que são aqueles espaços, né? Não é aquele contato físico entre um neurônio e o outro. Nós lembramos as partes do neurônio, o sentido que o impulso nervoso acontece. Lembra? Dos dendritos, do corpo celular para o axônio, que isso é um impulso nervoso elétrico. Nas sinapses, nós temos o quê? A atuação dos neurotransmissores, que é um sinal químico. Então, nós lemos nesse exercício na aula passada sobre a plasticidade, a capacidade do surgimento, da criação de novos espaços, de novas sinapses nas crianças muito pequenas, nos recém-nascidos. Era isso que o texto lhe contava. Baseado nisso, nós temos a pergunta A. Explique o que são essas sinapses. Se você respondeu não necessariamente igual ao do professor Fabiano, não tem problema. Já não vai apagando o exercício porque não está igual ao meu. Você tem que ter uma ideia, tem que ser algo parecido com o que eu escrevi. Se você escreveu o mesmo sentido, mas com outras palavras, você está correto. Então vamos ver a resposta sugerida por mim? A sinapse é uma região de proximidade entre um neurônio e outra célula, ou seja, um outro neurônio, por onde é transmitido o impulso nervoso. Então, para você acertar esse exercício, você teria que ter dito o quê? Que a sinapse é um espaço, ou seja, é um local onde não tem um contato físico entre a finalização, né, o término de um neurônio, no axônio, para o início do outro neurônio, o seu dendrito. E é nesse espaço que a gente chama de sinapse, que acontece a atuação dos neurotransmissores. Será que você acertou o exercício? Falhou? Faltou alguma coisa? Não tem problema, a gente está aprendendo constantemente, a gente não está falando isso nas nossas aulas. Várias conexões estão acontecendo no momento e hoje não vai ser diferente. Então eu vou dar um tempo para vocês, você vai poder apagar, pega a borracha, corrige o exercício, deixa caprichadinho para mostrar o seu caderno para os seus professores. Então eu vou dar um tempinho para correção e daqui a pouco eu volto para a gente começar a nossa aula de hoje.
exercício corrigido, deixa o caderno de lado. Vamos para o nosso assunto novo de hoje? Então, olha que legal, se a gente já está conhecendo as partes do neurônio, sabemos da transmissão desse impulso, do sentido, que o impulso nervoso é elétrico, mas a ação dos neurotransmissores é química, agora a gente vai conhecer todo o sistema nervoso que faz parte do nosso corpo. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho da divisão do nosso sistema nervoso. Tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Na nossa aula de hoje, nessa aula número 42, nós vamos aprender somente o sistema nervoso central. Na próxima aula, na 43, nós vamos conversar sobre o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso humano é formado por algumas regiões. O encéfalo, a medula espinal ou espinhal, nervos e gânglios. Essas são as 4 principais regiões do nosso sistema nervoso. Algumas nós classificamos como central e outras periférico. Para facilitar, o sistema nervoso pode ser dividido em 2 partes, pela sua complexidade, pelas suas características, pelas suas funções. Então eu apresento para vocês o sistema nervoso central, cuja sigla é SNC, de Sistema Nervoso Central, e também o sistema nervoso periférico, cuja sigla é SNP, de Sistema Nervoso Periférico. Reparem nessa imagem que eu trago para vocês. Percebam a divisão no corpo do ser humano. Então, o sistema nervoso central, eu apresentei para vocês, é formado pelo encéfalo e pela medula. Então, fica na parte superior do nosso corpo. E nós temos o sistema nervoso periférico, formado pelos gânglios e pelos nervos. Agora, eu trago para vocês aqui na tela da TV, na imagem, mas eu vou trazer um outro exemplo para vocês entenderem a localização desse sistema nervoso. Olha o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe uma visita na nossa aula de hoje. E como eu estou muito pertinho dele, estamos até com a máscara, a gente tem que se proteger, né? Então, eu vou pedir licença antes de tocar, né? Eu vou passar um alquinho gel na minha mão, que a gente tem que ter esse cuidado, né? Não pode tocar nas pessoas, né? A gente tem que usar máscara, né? Então, embora a gente está fazendo aqui uma brincadeira, né, com o nosso esqueleto, mas para a gente ficar atento, bem claro que quando a gente está tendo contato com pessoas, passar sempre um álcool gel na mão, usar máscara na proximidade. Então, percebam que eu trago aqui para vocês um esqueleto. Claro que aqui eu estou representando o sistema ósseo, mas eu quero que vocês tenham uma ideia sobre a localização do nosso sistema nervoso central e periférico. Quando eu digo ali para vocês que o encéfalo e a medula se encontram nessa região superior, é aqui no interior do nosso crânio, né? Então a gente tem a caixa craniana que protege o nosso cérebro, protege o nosso encéfalo. Então assim a gente protege algo que é tão importante para a gente. Então nessa região superior eu tenho um pouquinho da visualização do nosso sistema nervoso central. E quando eu mostro para vocês o sistema nervoso periférico, eu estou mostrando no tronco, nos membros superiores, né, nos braços, e nos membros inferiores, nas pernas. Porque eu vou ter o quê? Os gânglios nervosos e os nervos percorrendo todo o nosso corpo. Então, por exemplo, você pisa num prego ou coloca a mão numa chapa quente, esses nervos levam a informação até o sistema nervoso central e volta esse estímulo para o sistema nervoso periférico. E você tira a mão rapidinho, ou você pisou no prego e você tira o pé rapidinho. Então eu trouxe esse esqueleto para nós termos uma ideia da localização. Sistema nervoso central na região superior do nosso corpo, né? Aqui dentro da caixa, né? da parte craniana. E o sistema nervoso periférico, como o nome já está dizendo, periférico, na periferia do nosso corpo, indo para as extremidades. O tronco, e do tronco parte para os membros superiores, braço, e inferiores, perna. Vamos adiante? Já que vocês conheceram e entenderam essa localização do sistema nervoso central e periférico, eu trago para vocês um detalhamento dessa divisão. Então, se nós estamos hoje aprendendo sobre o sistema nervoso
e ele é dividido em duas regiões, central e periférico, nessa aula 42 nós vamos nos adentrar, nós vamos nos debruçar no sistema nervoso central. E ele é dividido em duas regiões, o encéfalo e a medula espinal. O nosso encéfalo, ele é dividido em três partes. Então, nós vamos falar hoje do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico. Mas, Fabiano, por que você não apresentou ou não fez uma divisão do sistema nervoso periférico? Essa aula é muito longa, por isso nós dividimos ela na parte 1 e na parte 2. Na próxima aula, que é a parte 2, que é a aula 43, nós vamos aprender, nós vamos nos debruçar somente no sistema nervoso periférico. O que eu quero que você faça agora? Copie no seu caderno esse mapa conceitual, porque nós vamos conhecer a partir das próximas telas o que é o encéfalo, o que é a medula espinhal ou espinal e as suas funções. Vou dar um tempinho para copiar e daqui a pouco eu volto.
mapa conceitual copiado no caderno. Vamos entender então as partes de quem participa do sistema nervoso central? Então acompanhem comigo esse quiz. Ele vai perguntar um pouco sobre aquele mapa conceitual. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo em duas partes. O sistema nervoso central, o SNC, e o sistema nervoso periférico, o SNP. Se acostumem com essas siglas. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central, que é o tema da nossa aula de hoje. Será que é a letra A, medula espinhal ou espinal e encéfalo? B, encéfalo e gânglios? Letra C, gânglios e nervos? Ou letra D, medula espinhal e nervos? Para resolver esse exercício, vou dar uma dica para vocês. Vou falar bem baixinho. Consulta o mapa conceitual que você copiou anteriormente. Eu vou dar um tempinho e já volto. Vamos corrigir nosso quiz? Pensou certinho que partes fazem todo o complemento, fazem parte do sistema nervoso central? Resposta letra A, medula espinhal ou espinal e encéfalo. O sistema nervoso periférico são os gânglios e os nervos, que seria a letra C, que nós vamos aprender mais para frente. Então, já que a gente está falando de aprender mais para frente, vamos aprender? Vamos ver informações novas? Então, olha que eu trago para vocês. O sistema nervoso central compreende órgãos de comando nervoso do nosso organismo e é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. Então, vocês perceberam que quando eu mostrei o esqueleto para vocês, eu apontei que era aquela parte superior que está protegida pela nossa caixa craniana.
Lá dentro nós vamos ter o nosso encéfalo, que ele é dividido em algumas partes, né? O cérebro, né? O encéfalo e a medula, e que vai chegar até a medula espinhal. Então, se vocês repararem nesta imagem que eu trago para vocês na tela, tem, né, o cérebro e percorrendo a nossa coluna começa a nossa medula. Então, a gente ao longo da nossa aula, a gente vai entender o funcionamento dessas partes. Então, vamos adiante? Já que a gente está falando do encéfalo, ele é dividido em algumas regiões. Vocês repararam isso lá no mapa conceitual. Então, o encéfalo é a maior estrutura de integração e de controle do nosso sistema nervoso. E está onde? Abrigado, protegido na nossa caixa craniana. Pensa que é um órgão muito sensível, que realiza muitas funções importantes no nosso corpo. Por isso, ele é protegido pelos nossos ossos. E quem faz parte do encéfalo? Então, ele é dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Aqui na nossa imagem, a gente percebe essa divisão. Então, o conjunto desses 3, cérebro, tronco encefálico e cerebelo, eu tenho o encéfalo. E vocês percebem que eles estão guardados, encerrados dentro da nossa caixa craniana. A medula espinal ou espinhal, ela percorre a nossa coluna vertebral. Por isso que eu mostrei para vocês no nosso esqueleto. Mas reparem que isso que eu mostro aqui na imagem, eu trago para vocês aqui na nossa bancada. Não é momento de experimento, mas eu trago materiais para vocês entenderem. Então vamos falar do sistema nervoso central? Eu trago para vocês um torso que representa os órgãos, os sistemas do nosso corpo, e não vai ser diferente porque eu mostro para vocês a cabeça, né, do indivíduo, do organismo. Percebam que aqui só tem uma parte, né? Só tem um hemisfério. Então eu quero que vocês entendam que este encéfalo está o quê? Encerrado, guardado, contido. Então eu estou mostrando aqui para vocês agora apontando o nosso cérebro. E logo abaixo eu tenho o quê? O nosso cerebelo. Eu tenho o tronco, né, cefálico, e depois vai percorrer a nossa medula. Se vocês repararem, eu tenho também aqui para vocês a outra parte, o outro hemisfério, né, do nosso sistema nervoso central. Então, fazendo o complemento com o que eu mostrei para vocês, aqui eu tenho uma fatia, né, um hemisfério, um lado do rosto, né, da face, e a gente percebe um local vazado aonde eu tenho o quê? Localizado, onde eu tenho o nosso cérebro. Então, aqui eu só tenho um lado do cérebro. Aqui embaixo, mais cinzinha, eu tenho o cerebelo. E aqui em branquinho, eu tenho o tronco encefálico. Esses 3, cérebro, cerebelo e tronco, os 3 juntos formam o que eu chamo de encéfalo. E ele fica encerrado, guardado, protegido dentro da caixa craniana. Perfeito? Vamos adiante? Vamos seguir nossa aula, já que a gente está conhecendo as partes do sistema nervoso central? Bom, o cérebro é o órgão mais volumoso do encéfalo, porque ele tem uma função muito importante, não que os outros não sejam. Divide-se em 2 hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo, e apresenta a superfície cheia de pregas. Então, vocês perceberam que no nosso torso que eu mostrei ali para vocês, tinha um hemisfério, um lado, né, o hemisfério norte, o hemisfério sul, por exemplo, ou esquerdo, direito. A gente já aprendeu isso nas aulas de astronomia. Então, quando eu divido esse nosso cérebro, eu tenho o meu lado esquerdo e eu tenho o meu lado direito. Então, eu tenho o hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Aqui nessa animação, vocês percebem, então, a caixa craniana, os ossos que formam a nossa face, por exemplo, e nesse rotacionar, com essa cor meio bege, nós temos o cérebro, com as suas 2 faces, né, com os seus 2 lados, com os seus 2 hemisférios. E embaixo dele eu tenho o nosso cerebelo. Um lado está em azul e o outro lado está em roxinho. E o pezinho que a gente percebe, né, dessa região, a gente chama de tronco encefálico.
Percebam que esse cérebro, ele tem na sua superfície toda rugosa, cheia de pregas, de dobras, que aumentam a sua área. E olha que eu trago para vocês, toda aula eu sempre trago uma novidade, eu trago algum experimento. E eu fiz um experimento com vocês também. Então eu peguei na internet um modelo para a gente recortar e fazer o nosso cérebro. E várias aulas eu vou trazer para vocês. Então, eu imprimi, eu colei e montei o cérebro e a gente percebe o hemisfério esquerdo e percebo o nosso hemisfério direito. E aqui no finalzinho dele eu tenho como se fosse o rabinho, mas eu tenho o cerebelo. E a gente pode, ao construir esse cérebro, ó, vestir e imaginar a posição que ele se fica, né? Que ele fica no nosso corpo. Então eu tenho o meu cérebro com o seu lado esquerdo e o cérebro com o lado direito. Então percebam que é só uma representação para a gente entender como esse órgão participa ou ele se localiza no nosso corpo. Perfeito? Vamos adiante? Então, percebam na próxima tela. O cérebro é encarregado de receber muitas informações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, processá-las e elaborar respostas que coordenam os movimentos voluntários. Então percebam essa palavra que a gente está aprendendo hoje. Movimentos voluntários tem a ver com a minha vontade. Se eu quiser mexer meu braço, eu mexo. Se eu quiser virar o meu pescoço, eu viro. Isso são movimentos voluntários, é da minha vontade. Mas o meu coração está batendo, o meu pulmão está capturando, por exemplo, o oxigênio do ambiente e expelindo gás carbônico. Mas eu estou dando aula aqui para vocês e não estou me preocupando se o meu coração está batendo ou se o meu pulmão está capturando esses gases. Quando isso acontece, eu digo que são movimentos involuntários. Não depende da minha vontade. Então eu quero que vocês entendam que o cérebro é responsável pelos movimentos voluntários. Ao mexer a minha perna, ao mexer o meu braço, ao escrever as informações dessa aula, depende da minha vontade e o cérebro participa. O cérebro também é responsável pela memória, pela consciência, pela aprendizagem e pela linguagem. Tudo a ver com a nossa aula. Se vocês lembram coisas da aula passada, foi processado e guardado pelo cérebro. Se vocês estão aprendendo coisas novas, se vocês estão escrevendo informações, tudo isso tem participação do cérebro. Vamos para o nosso segundo quiz? É o órgão mais volumoso e o mais importante do sistema nervoso. Constitui-se de duas partes simétricas, simetria, iguais, os hemisférios direito e esquerdo. Estamos falando de quem? Letra A, encéfalo. Letra B, cérebro. Letra C, tronco encefálico. Ou letra D, cerebelo. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Pensaram direitinho no quiz? Sabem a resposta correta? Bem fácil esse exercício. Quando a gente fala de um órgão volumoso do nosso sistema nervoso, que tem duas partes simétricas iguais, a esquerda e a direita a gente consegue dividir e elas são iguais, estamos falando do cérebro, letra B. Por que não são as outras respostas? Se a gente for ver, o encéfalo é o conjunto de cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que fica logo abaixo do cérebro. E o tronco encefálico logo abaixo, que faz a ligação com a medula espinal. Vamos adiante? Olha essa animação que eu trago de novo para vocês. O cérebro simétrico com o seu lado esquerdo e direito. Agora a gente vai falar do cerebelo, que são aquelas duas estruturas logo abaixo, que nessa animação está em roxo e azul. O cerebelo, assim como o cérebro, também apresenta dois hemisférios, esquerdo e direito, só que são bem menores que o cérebro. E eles estão relacionados com a coordenação dos nossos músculos e do controle do equilíbrio e da postura do nosso corpo. Logo abaixo, percebam nesse desenho que eu trago para vocês. Eu tenho um cérebro mais volumoso, que controla a nossa parte voluntária, que eu quero realizá-la. Depois eu tenho logo abaixo o cerebelo, que também tem dois hemisférios, e eu tenho uma espécie de um pezinho que sustenta tudo isso, que faz ligação com o nosso sistema nervoso periférico, que ele vai indo para as regiões do corpo, que eu chamo de tronco encefálico. Então ele é responsável por coordenar funções vitais e involuntárias, que dependem da minha vontade, como o controle dos batimentos cardíacos, a respiração e alguns movimentos, por exemplo, peristáltico do nosso sistema digestório. Por isso que é muito importante a gente tomar um cuidado quando a gente se machuca ou a gente leva um tombo e bater a cabeça. Evitar bater nessa região do cerebelo e do tronco encefálico, porque elas são mais sensíveis, também estão protegidas pela nossa caixa craniana, mas não tão bem protegida quanto o cérebro. E uma batida aqui, ela pode mexer com o quê? O batimento do nosso coração, com a nossa respiração. Então, ela pode causar sequelas, né? Pode ter problemas muito sérios no nosso corpo. E a gente vai falar da última parte que faz parte do sistema nervoso central, que é a medula espinal. Lembra que a gente falou? Sistema nervoso central, eu tenho quem? Eu tenho todo o encéfalo, que é dividido em três partes que nós conhecemos, e o tronco cefálico, que vai me ligar com a nossa medula espinal. Então, ela é um cordão que fica alojado aonde? Dentro da nossa coluna vertebral, cujas vértebras conferem estabilidade e proteção para esta medula. Vamos ver no nosso esqueleto? Trouxe o nosso amigo de volta e agora eu trouxe de costas. Então, aqui a gente está falando da nossa caixa craniana, né? Então, o cérebro está aqui dentro, o cerebelo está aqui dentro, o tronco encefálico está aqui dentro. Agora a gente está falando da medula espinal, que percorre a nossa coluna. Então, essa região é do sistema nervoso central e esse conjunto que percorre aqui as nossas vértebras, olha quantas vértebras nós temos. Então, são ossinhos que protegem o quê? A nossa medula, né? A nossa medula espinal. Então, se vocês perceberem, toda essa região faz parte ainda do sistema nervoso central. Quando eu tenho os nervos que partem, por exemplo, para o tronco, para o braço e para as pernas, aí eu deixo de ter o sistema nervoso central e eu chamo de periférico. Então, nessa parte que a gente está falando aqui, né, da medula espinal, eu estou me referindo a esta região que percorre juntamente com a nossa coluna vertebral, que protege ela contra choques, batidas, já que é uma estrutura tão importante e tão fundamental no nosso corpo. Vamos para o nosso terceiro e último quiz de hoje? Sabemos que o sistema nervoso pode ser dividido em central e periférico. A respeito do sistema nervoso central, marque a incorreta. Leia bem, porque das 4 alternativas, uma é totalmente falsa. Está falando coisas nada a ver. Leia com atenção. Letra A.
O sistema nervoso central é composto por medula, espinhal e encéfalo? Letra B. O encéfalo, que é parte integrante do sistema nervoso central, é responsável por controlar diversas funções vitais do nosso organismo. Letra C. Fazem parte do sistema nervoso central diversos nervos e gânglios nervosos. Ou letra D. A medula espinhal fica alojada no interior do canal formado pelas perfurações das vértebras. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. E aí, achou a incorreta? Achou alguma alternativa que fala uma baboseira, uma coisa nada a ver que a gente aprendeu na aula de hoje? Eu acho que eu vi alguma coisa. Letra A. O sistema nervoso central é composto por medula espinhal ou espinal e o encéfalo. Corretíssimo. Letra B. O encéfalo, que é parte integrante do sistema nervoso central, é responsável por controlar diversas funções vitais do nosso corpo. A gente aprendeu isso. Olhem a letra C. Fazem parte do sistema nervoso central diversos gânglios e nervos. Isso não é sistema nervoso periférico? Achei a incorreta. Letra C. Vamos adiante? D. A medula espinhal ou espinal fica alojada no interior do canal formado pelas perfurações das vértebras. Acabei de mostrar para vocês o nosso amigo esqueleto que estava aqui na aula comigo hoje. Vamos para a última parte da nossa aula? Pegando o caderno, colocando a data de hoje, colocando o número da aula e a gente vai copiar essa atividade. Número 1. Por que o cérebro é importante? Vocês perceberam que hoje eu mostrei para vocês as várias partes do sistema nervoso central e as ações que ele comanda, algumas ações vitais, movimento, respiração, entre outras?
Então eu quero que ao você responder essa pergunta, lembre disso. Por que ele é tão importante? O que ele faz conosco no dia a dia? Vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu volto para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Copiou o exercício? Super caprichado. Lembrando que essa atividade eu volto na próxima aula para corrigir. E falando em próxima aula, vocês acreditam que a nossa aula de hoje acabou? O que vocês gostaram? Acharam essa aula interessante, difícil sobre o sistema nervoso central? Não é tão difícil quanto parece. Vimos as partes, né? O encéfalo e a medula espinhal ou espinal. E na próxima aula a gente vai falar do sistema nervoso periférico. Então eu quero que vocês tenham em mente que essas duas aulas, a de hoje e a próxima, elas estão juntas, elas estão relacionadas para o entendimento do nosso sistema nervoso central. Eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula.